Flamengo joga melhor, vence o jogo nos 90 minutos, mas é eliminado nos pênaltis. Mas sem crise, a gente vai discutir todos os detalhes do jogo, a repercussão, as coletivas, vamos falar tudo no vídeo de hoje aqui. Flamengo acelerando negociações por novo atacante e novo zagueiro, cada vez mais latente, escancarada a necessidade de um novo zagueiro, principalmente no elenco do Flamengo. Tem nova proposta por Léo Ortiz e o Pablo zagueiro finalmente podendo sair do Mengão. Vamos dar todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando, é claro, com a eliminação do Flamengo, que, na minha opinião, jogou muito melhor do que o Galo. Jogou bem de novo, dá pra dizer que foi talvez a segunda melhor partida do Flamengo desde o retorno do Mundial. A primeira foi aquele jogo contra o São Paulo, mas não foi suficiente. O Flamengo perdeu nos pênaltis, o Alacian perdeu o pênalti, Samuel Lino também. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque a gente tem certeza que os jogadores fizeram o melhor deles, inclusive nos pênaltis. Não dá pra crucificar o garoto por conta do pênalti perdido. Acho que não faz muito sentido. A gente pode até falar taticamente, algumas soluções aí que o Felipe Luiz teve que a gente pode questionar, mas não acho que faz sentido. Não, você não vai encontrar aqui no meu canal aqueles chiliques aí, a gritaria que acontece em muitos outros canais por aí, tá? Analisando o jogo em si, a gente teve primeiro uma festa linda da torcida do Flamengo na parte de visitante, que compareceu, gritou, fez a diferença, mas teve uma questão aí que deu uma incomodada na torcida do Flamengo antes do jogo, que foi a escalação em si. Cebolinha entrando de titular, Arrascaeta e Samuel Lino no banco. Para quem tinha essa perspectiva aí de que o Flamengo entraria com força máxima, acabou ficando um pouco frustrado aí com essa escalação inicial do Felipe Luiz. Mas, depois que a bola rolou, o Flamengo se mostrou bem dinâmico, tocando a bola muito bem, chegando no gol, tentando muito fazer os gols, com uma boa troca de passes, então demonstrando um bom entrosamento. E saiu o gol do Cebolinha numa jogada bem legal ali do Plata, e aí o Cebolinha foi ao auge, né? Foi do 0 ao 100 ali, todo mundo que criticava ele recentemente soltando nas redes aí na brincadeira de nunca critiquei, os humilhados serão exaltados, todas as brincadeiras possíveis, porque o Cebolinha realmente vem muito mal. E aí tem um ponto, eu espero muito que esse gol e essa boa atuação do Cebolinha seja um bom indício aí para ele retomar o bom futebol, retomar a boa forma. Então a gente fica na expectativa aí do Cebolinha voltar a jogar muita bola depois dessa bela atuação. Ele que depois do gol bateu uma falta também no primeiro tempo, que quase foi um golaço. Então a gente fica aí nessa expectativa do Everton Cebolinha voltar a performar muito bem. Então vamos aguardar aí essa situação para ver se de fato o Cebolinha vai conseguir voltar às boas atuações. Falei aqui, não vou comentar a questão dos pênaltis, não é que é loteria. É claro que o Alacian poderia ter batido melhor, acho que o Samuel Lino poderia ter batido mais forte, mas a gente sabe que os caras deram o melhor deles ali e não adianta querer crucificar e achar culpados, porque não faz muito sentido. Durante a bola rolando, Pedro perdeu um gol que poderia ter mudado totalmente o destino do jogo. Uma que ele recebe dentro da área, gira, bate de esquerda para fora. Teve um lance também que o Alacian, a bola bate e rebate na área, a bola resvalou na cabeça dele e foi para fora. Então,
tiveram alguns lances aí que o Flamengo perdeu alguns gols e poderia ter selado a vitória ainda durante a bola rolando. Porém, nos 90 minutos o Flamengo venceu e segue com 100% na Arena MRV. O Flamengo venceu todos os jogos que disputou por lá até agora. Agora, esse jogo aí, na minha opinião, ele escancarou um problema do Flamengo, que é principalmente a necessidade de um zagueiro. O Léo Pereira, em alguns momentos, sentindo ali, tomou um pisão, é verdade, mas o fato do Felipe Luiz não confiar muito nos zagueiros mais jovens do elenco tá deixando mais claro que o Flamengo precisa correr atrás da contratação de um novo zagueiro. Porque o Danilo, que é o cara do banco que o Felipe Luiz confia, tá machucado e deve ficar mais um tempinho de fora. Então, precisa de mais um zagueiro, até porque o ideal é ter 2 zagueiros de confiança no banco para poderem jogar os jogos em que a zaga titular for descansar. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, fica bem clara aí essa necessidade de um outro zagueiro. E aí teve um comentário aqui, que saiu lá no Coluna do Fla, comentário do Léo José, que eu concordo, tá? É claro que isso não fica escancarado na forma com que o Flamengo jogou bem, mas ele falou o seguinte: o Flamengo começou o ano deixando claro que a Copa do Brasil seria o terceiro plano da equipe. Isso foi levado a campo. Eliminação nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Convenhamos, parece que essa queda já estava no calendário do clube mais cedo ou mais tarde. Por que eu concordo? Porque o Flamengo jogou mal, apareceu fazendo corpo mole? Não aconteceu isso. O Flamengo jogou bem, deu tudo de si, fez o máximo para conseguir vencer dentro das possibilidades, mas o fato de poupar esses jogadores, de fazer essas mudanças aí, e até pelo que já foi falado, tanto pela diretoria quanto pelo Felipe Luiz, o Flamengo já tinha essa perspectiva aí no calendário de uma hora ou outra sair da Copa do Brasil. Então, se a gente tem uma forma aí de pegar o copo mais cheio, é o fato do calendário ficar um pouquinho mais folgado agora para o Flamengo, só com Libertadores e Brasileirão. Agora, o Flamengo pega agora o Inter de Porto Alegre pela Libertadores na próxima semana. O Inter que está bem fragilizado, está um time bem menos forte do que os Inters recentes. Inclusive o técnico deles está balançando, então não sei nem se vai ser o mesmo até lá. Então o Flamengo tem tudo para passar e seguir. O Flamengo tem um caminho até relativamente tranquilo, diferente da Copa do Mundo de clubes. O Flamengo tem um caminho razoavelmente tranquilo para avançar ainda mais na Libertadores. E no Brasileirão a gente sabe que precisa de consistência, precisa de vitórias, principalmente fora de casa, não pode dar mole dentro de casa. Mas é um campeonato que eu acho até que o Flamengo tem mais chance, porque com o passar do tempo a tendência é o time entrosar e o Flamengo ter uma estabilidade maior. E o Brasileirão premia o time que tem aquela estabilidade. Então, vamos acompanhar. Sem crise, o Flamengo continua nos 2 campeonatos que ele prioriza e a gente continua acompanhando aqui com vocês. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora aqui da agenda. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro nessa madrugada, chegou por volta aí de 1 da manhã, por aí, porque o voo era previsto para meia-noite 5, deve ter chegado aí cerca de 1 hora depois. Treino hoje às 3h30 da tarde, provavelmente com a galera que jogou fazendo aquela regeneração, né? Sexta-feira de novo, treino às 3h30 da tarde. Sábado, Flamengo e Mirassol às 6h30 no Maracanã, com grande possibilidade da estreia aí do Carrascal. Então, vamos ter essa atração aí no Flamengo e Mirassol. E agora, antes da gente falar aqui das declarações do Felipe Luiz e dos jogadores pós-jogo, tem a novidade que eu tava esperando aqui para trazer para vocês, que é a minha nova parceira aqui no canal, que é a Erost Company. E o que é a Erost Company? É uma loja de camisas, principalmente de futebol, voltada para times de futebol. E essa aqui que você tá vendo, ó, tá lançando hoje no site lá, que é o Pedro fazendo a reverência. Vocês estão vendo aí, ó. Vou botar outras fotos aqui para vocês verem. E aí eu brinco, tô até brincando lá no Instagram, que é a camisa
que você pode sair com camisa de time com sua namorada pra qualquer lugar. Que às vezes, vai pra um lugar mais arrumadinho, e aí camisa de time não fica legal, a namorada implica, reclama, mas essa aqui, ela não vai reclamar. Tem outras com a estampa maior lá também. Vou mostrar de vez em quando aqui pra vocês outras estampas. Deixa eu mostrar aqui a do Adriano Imperador. Ó, olha que maneiro. Mostrando aqui, Deus perdoe essas pessoas ruins. Dá pra ver que tem camisa grande, que é muito importante pra mim que tenha camisas de tamanho grande. E o principal, o que vocês ganham com isso? Cupom Lucão10 pra ir lá no site, fazer a compra de qualquer compra, sem limite, pra ter um desconto aí de 10% e continuar me apoiando aqui no canal. Então, conto com esse apoio de vocês. E vai ter novidade, eu vou trazer para vocês aí nos próximos dias um sorteio que a gente vai lançar lá no Instagram. Então quem não me segue no Instagram já segue. Eu vou avisar por aqui também, mas a gente deve fazer um sorteio de uma camisa. A escolha de vocês vai ser um voucher para vocês resgatarem a camisa que vocês quiserem lá no site. Mas eu vou trazer novidades aí em breve para vocês, beleza? Erost.com.br, a Erost Company agora é a nova parceira do Lucão, mas vamos voltar pro vídeo, chega de jabá, que vamos falar agora da coletiva do Felipe Luiz, que falou o seguinte sobre o desempenho do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes. Essa semana que acompanhei as narrativas que se criam de que o Flamengo tá mal depois da Copa do Mundo, se pega 600 minutos de jogo de futebol e se resume em uma frase. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi completo e dominante. O primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi bom. O jogo contra o Fluminense foi controlado. Eles não chutaram no jogo. Desafio vocês a olharem quantas goleadas o Cuca levou nos últimos 5 anos para vocês verem se é fácil jogar contra a defesa do Cuca. Se resume tudo em uma simples frase. Meu time está bem, vão ter jogos melhores e piores, vão ter desfalques, lesões, vai jogar uns dias mal, uns dias bem. O importante é saber que está sendo feito dentro de campo. Eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Esse é o meu trabalho como treinador. Isso não se resume a um momento. Quando a gente ganhou do Galo no Brasileiro, eu li que éramos o líder pós-mundial. Então, tá aí a declaração do Felipe Luiz. Eu acho que o tamanho que o Flamengo tem, o investimento que o Flamengo tem, tinha que estar jogando mais, sim. É claro que os jogadores que estão chegando agora não estão totalmente adaptados, mas acho que o Flamengo dominante daquele jogo contra o São Paulo, claro que não tem nem como ser tão dominante quanto aquele jogo em todos os jogos, mas precisa ter algo próximo disso. É claro, nesse jogo agora contra o Galo foi bom, o primeiro tempo principalmente foi bem próximo daquilo, não no mesmo nível, mas jogou bem também. Agora, o Flamengo precisa voltar a ser constante. E é inevitável a comparação com o Flamengo de Jorge Jesus, que tinha essa constância. Era sempre agressivo o tempo todo. Se errava, podia até calhar de tomar uma pressão, ficar em alguma situação desconfortável durante alguns jogos, mas no geral o Flamengo era dominante nos jogos. Então é inevitável a comparação, mas eu confio no Felipe Luiz. Acho que ele está num caminho bom, tem muito a melhorar, tem muito a aprender, principalmente a aceitar algumas coisas, opiniões alheias e de repente ser um pouquinho mais flexível, não para acatar tudo que falam, mas para ouvir. Ok, de repente pode ser uma boa, fazer uma tentativa aqui, outra ali, enfim. Mas ele que é o treinador, ele com certeza sabe muito mais de futebol do que eu, mas eu confio nele, espero que ele continue nesse caminho aí, que o Flamengo continue em linha crescente nessa evolução aí do entrosamento, principalmente, do Flamengo, e eu conto muito com isso porque eu torço muito e eu acredito muito no Flamengo vencendo títulos esse ano, e não só um, acho muito possível o Flamengo vencer Brasileirão e Libertadores, sim. E agora ele falando um pouquinho sobre o Alacião. O Alacião é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha pra ninguém. Ele tem sido o foco das atenções, mas Lianco não é santo. Everson e Hulk também não. Eles provocam, entram nisso de jogo. Então, falou aí sobre o Alacião. Eu concordo. O Alacião,
Ele não fez nada demais, só que toda hora vai um lá e dá uma cutucada para ele explodir e acabar tomando um amarelo, tentando com que ele seja expulso. E ontem, pelo que eu vi, ele foi bem tranquilo, até dentro da área. Tava aquele Júnior Alonso pentelhando ele quieto. O juiz veio e fala, o juiz quando vem fala com ele e ele ali parado sem reagir. Enfim, e ele falando agora sobre as cobranças de rede social. Algumas cobranças de torcedor do Flamengo, como em rede social, eu nem comento porque é uma loucura. Se você seguia pelas redes, não está a verdade ali. E sim, as pessoas colocando tudo pra fora. Tem razão. A verdade está no estádio. Ali o torcedor tem toda a forma de transparecer. Tudo que está sentindo é ali onde a gente seguia. Então, ele aí dando uma criticada aí nos corneteiros da internet, do Twitter principalmente, né? Porque é um tom acima, é muito xingamento, é muita coisa fora de tom realmente, então não dá para levar tanto em conta essa questão aí. Jorginho falou depois do jogo também, principalmente sobre o Wallace. Eu já errei pênalti, todo mundo que joga futebol uma hora vai acabar errando, o importante é levantar a cabeça. Rossi lamentou o resultado. Acho que fizemos um bom jogo, conseguimos vencer, faltou um pouco de sorte no final para fazer o 2-0. Pênalti é sorte e trabalho. O Wallace fez uma grande partida, teve a oportunidade de bater o pênalti e errou, mas a gente continua. Então, essas foram as declarações pós-jogo aí do Flamengo. Atualizando, como eu já dei uma prévia para vocês, o Carrascal segue preparação para a estreia. O Meia treinou no Ninho do Urubu nessa quarta-feira, junto com os atletas que não foram relacionados para Atlético Mineiro e Flamengo. E aos 27 anos ele pode estrear contra o Mirassol. Grandes chances dele ter pelo menos alguns minutos nesse jogo, mas existe inclusive uma grande chance dele começar jogando. E agora vamos falar do mercado da bola, que deu uma agitada, principalmente em relação a zagueiros e ao atacante novo que o Flamengo está indo atrás. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui dessa informação de que o Sochi da Rússia, um time de lá da Rússia, a Rússia tá em negociações frequentes aí com o Flamengo nessa janela. Tá tentando levar o zagueiro Pablo, exatamente aquele do meme Ainda Estou Aqui, que tá lá encostado no Flamengo e não joga de jeito nenhum. O Sochi da Rússia tentando levar o Pablo e a gente fica aí acompanhando para ver se vai de fato rolar, se não vai. Espero que sim. O problema dele sair aqui, principalmente para times do Brasil, é a questão salarial dele, que ele acabou não aceitando diminuir para ir para outro time, mas agora com esse time da Rússia aí, de repente pode mudar e o Pablo pode estar de saída do Flamengo. Léo Ortiz tá para receber uma proposta de 12 milhões de euros do Sporting de Portugal. O Flamengo até agora nega que recebeu essa proposta, mas a tendência é que o Flamengo nem converse, não aceite. Primeiro, porque é uma proposta menor do que a do Red Bull Leipzig, que o Flamengo já negou. E também porque o Flamengo diz que o Léo Ortiz só sai pelo pagamento da multa. O Flamengo, na verdade, está atrás de mais um zagueiro, então não vai se livrar por qualquer proposta para o zagueiro atual. Então, a tendência é que ele não saia, mas saiu essa notícia aí que o Sporting de Portugal está prestes a fazer essa tentativa aí por Léo Ortiz. Flamengo segue na busca firme por um atacante ainda nessa janela. Muitos nomes surgindo. Eu tô tentando dar uma apurada, uma peneirada aí para filtrar um pouco mais esses nomes e trazer de fato nomes que o Flamengo está tentando para trazer aqui uma notícia
com um pouco mais de filtro, né, para vocês, e acredito que durante essa semana eu já consiga trazer mais detalhes. Eu tô confirmando algumas coisas aí, mas o fato é que o Flamengo tá tentando sim e deve trazer um atacante até o fim da janela. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora, sobre essa questão de zagueiro, tem uma atualização importante aí sobre o Nino. O Flamengo tem monitorado o jogador, mas ainda não fez proposta oficial. O Fluminense sim tem intensificado as negociações pelo Nino, mas o Zenit está dificultando bastante, não quer liberar porque ele é importante lá, é titular, mas por outro lado o Nino está com um problema familiar, precisando e querendo muito voltar ao Brasil e está forçando um pouquinho a saída por lá, forçando a barra, e aí a gente fica acompanhando essa situação. Flamengo, por enquanto, só cercando, principalmente porque o principal interessado é o Fluminense. E pela identificação que o Nino tem com o Fluminense, o Flamengo entrando na jogada, para convencer o jogador teria que colocar muito mais dinheiro, e não parece ser a ideia do Flamengo nesse momento, e por isso está focando em outros nomes, entre eles Robert Renan, que continua aí nessa fase de estudo, staff do Flamengo conversando com o staff do jogador, tentando ver aí qual seria o melhor caminho para a proposta. Chegou-se a falar sobre a possibilidade aí de uma troca com o Matheus Gonçalves, porém Matheus Gonçalves está aí com uma grande chance de ir para o CSKA da Rússia. As negociações continuam e qualquer novidade que a gente tenha sobre esses dois jogadores eu trago aqui para vocês. Para fechar, o Flamengo tem interesse em outro zagueiro também, que está no radar, está entre esses nomes aí que o Flamengo estuda para trazer, que é Lucas Fasson, de 24 anos, atualmente no Lokomotiv Moscou, mais um na Rússia. Zagueiro canhoto, só tem mais um ano de contrato por lá, o que pode fazer o valor dele dar uma barateada. 1,85 m, contrato, como eu disse, até junho de 26, avaliado em 3 milhões de euros, e é do Juliano Bertolucci. Isso faz diferença no mundo do futebol. Na época do Marcos Braz, no Flamengo principalmente, jogador do Bertolucci tinha mais chance de chegar. Então, não sei se isso hoje em dia faz tanta diferença com a diretoria atual, se o Bertolucci tem tanta entrada, assim, tanta relação com o José Boto, com a diretoria de futebol atual do Flamengo, mas é uma informação importante aqui saber que o Fasson é empresariado pelo Bertolucci Sports, né? Revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Atlético Paranaense, o Furacão, em seguida foi para a Rússia, se não me engano, em 2023, e está lá até hoje. O Flamengo tenta agora a contratação desse jogador também, que seria uma opção mais barata em relação aos outros zagueiros que a gente falou aqui, Robert Renan, o Nino. Tem outros caras aí que vêm sendo falados, então tá aí esse novo nome que o Flamengo tá indo atrás. O Flamengo continua a busca por goleiro, tem a informação do Vene que o Flamengo tá em negociações avançadas pelo Gabriel Brazão do Santos, tem o nome também do outro goleiro que a gente falou, do Nottingham Forest, o ex-Corinthians lá, o Carlos Miguel, também com chances de chegar. Mas as negociações continuam, não tem uma grande atualização entre ontem e hoje para trazer para vocês, mas qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!